Abril, mês de conscientização do autismo. Ao longo da trajetória do Infância em Foco, eu já entrevistei vários especialistas para abordarmos sobre o assunto. Mas pela primeira vez eu vou entrevistar uma especialista que sentiu na pele o que é o diagnóstico tardio do autismo. Então não sai daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TV Leme, seu canal da cidade. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós falaremos sobre o autismo, porém com um olhar diferente. Eu já entrevistei vários especialistas aqui para tirar as nossas dúvidas a respeito disso, principalmente se tratando de autismo diagnosticado na primeira infância. Porém, a minha convidada de hoje, ela é especialista no assunto e ela sentiu na pele o drama que é o diagnóstico tardio. Então vamos trazer essa conscientização hoje, explicar tudo sobre o autismo e a importância de sabermos os sinais, para que assim o diagnóstico venha o quanto antes. Vou começar aqui a apresentar a minha convidada, ela que é pedagoga, especialista em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada, e mestra em Educação Especial. Atua como supervisora ABA e ela é sócia proprietária da Clínica de Neurodesenvolvimento Infantil Infantile, em Pirassununga, e mais 2 clínicas no Mato Grosso do Sul. Estou com ela, Daniele Rita Cruz Franco da Silveira. Dani. Mas pode chamar de Dani. Isso. Dani, seja muito bem-vinda ao programa. Uma honra receber você aqui hoje. Obrigada, Mara. Eu que estou lisonjeada por termos um assunto tão importante em pauta. Com certeza. E você vai ter muito a agregar com a gente aqui hoje. E ela também, gente, é a esposa do Lucas, mãe da Maria. A Maria tem quantos anos? Vai fazer 2 aninhos mês que vem. 2 aninhos? Então pode mandar um beijo pra ela, que ela ainda não tá na fase de ter vergonha. Ai, filha, mamãe te ama. Eu sempre pergunto, porque assim, quando é criança pequena, pode mandar beijo. Quando é maiorzinha, eles já falam assim, né? Eu vou mandar, mas vai ficar morrendo de vergonha e vai me xingar lá em casa. É verdade. Depois vocês se acertam lá. Ela é apaixonada também pela infância e desenvolvimento infantil. É autista que tem como hiperfoco o desenvolvimento de crianças. Olha que hiperfoco! De crianças autistas e análise do comportamento aplicada, que é o ABA. Então a gente vai conversar melhor agora com a Dani para entender justamente sobre tudo isso, né? Sobre o autismo. Vou querer saber um pouco mais sobre você, como que foi esse diagnóstico, como que foi
quando você descobriu. Mas antes, vamos conversar sobre a sua trajetória, que inclusive ela diz aqui, ó: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Já trazendo um pouco da essência do que é o seu trabalho. E agora conta pra gente, por favor, sobre a sua trajetória. Bom, então eu me formei lá em 2008 como pedagoga e já fui dar aula. E aí eu entrei na educação infantil, que é onde brilham meus olhos, né? Que, como a gente estava falando no início, é onde a gente vai elaborar toda a vida do ser humano, né? Então, é onde a gente constrói a base do ser humano. Então, fui para a educação infantil, fiquei 12 anos lá, e comecei a perceber que eu estava recebendo algumas crianças que eu não conseguia ensinar, que tinham um desenvolvimento diferente, que eu não conseguia acessar o ensino deles, e aí eu comecei a estudar. E aí eu fui estudar o autismo, fui estudar a análise do comportamento aplicada, que é a ABA, né? E a minha trajetória se iniciou aí dessa forma, quando a gente começou na minha família a receber alguns diagnósticos de pessoas autistas. Então, isso ainda chamou mais a minha atenção. Então, eu tenho que estudar para conseguir ensinar meus alunos, mas eu também tenho que estudar porque está na minha família. E aí comecei a estudar, e até que eu fui fazer um mestrado. Quando eu fiz o mestrado, que eu estudei qual a formação ideal dos professores do ensino regular, da escola comum, para trabalhar com as crianças autistas, veio a pandemia. E aí eu casei, mudei de cidade, porque até então eu morava em Pirassununga, né? Que tem a UFSCar, que atualmente é o polo de estudo de autismo, de ABA. E vim para Pirassununga e aí comecei a trabalhar dentro da análise do comportamento aplicada em clínica. Então essa foi a minha trajetória, como que eu entrei dentro dessa ciência, que tem muito resultado para tratamento de pessoas autistas. Quando você descobriu que na sua família tem casos, eram adultos ou crianças? Eram crianças. Crianças. Até então você ainda não sabia do seu diagnóstico? Não sabia do meu diagnóstico, mas sabia que tenho comportamentos, né, minha estereotipia nas mãos, diferentes. Então eu sempre fui uma criança diferente. E esse diagnóstico até foi algo importante de frisar, porque o diagnóstico da minha família veio através da escola, né? Então, era uma criança que a professora percebeu traços. E até então eu não estudava o autismo, para mim não era. Era um desenvolvimento em atraso, mas não era o autismo. E quando eu comecei a estudar, eu falei, não, verdade. E aí o neuro deu o laudo diagnóstico do autismo para um primo meu, para o meu priminho, né? E a gente começou a receber outros laudos. Então, hoje eu tenho laudos de crianças, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. E quando eu recebo o meu diagnóstico, o médico, ele frisa. Você tem autismo dos dois lados da família. Então, com certeza você tem um autismo. E é lógico que depois eu vou entrar mais nos sinais e tal, mas é preciso passar por toda uma investigação para se chegar no diagnóstico. Certo. E aí, dessa investigação, está relacionado com o seu trabalho também. Explica um pouco para mim sobre o ABA, de forma mais aprofundada. Análise do comportamento aplicada. O que exatamente é essa análise? Como que ela funciona? Ela é um pré-diagnóstico? Como que você atua? Só para eu entender de forma bem leiga mesmo, assim. Na verdade, é uma ciência, né? Análise do comportamento é uma ciência. Então, essa ciência ela começou a ser estudada lá em laboratório. E aí, percebeu-se, tem muitos estudos, que em tratamento a crianças autistas e deficiência intelectual dava muito certo. A eficácia de melhora dos sinais do autismo era muito grande. Então, tornou-se a ABA, Análise do Comportamento Aplicada. E hoje, quem trabalha com ABA ao autismo, então a gente fala que somos analistas do comportamento. E trabalhamos com a ABA, Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo.
tá? Então, é uma ciência que qualquer pessoa pode estudar. Por isso que ela também não é regulamentada no Brasil. Então, você, por exemplo, tem uma farmácia. Você pode estudar essa ciência ABA para aumentar a produtividade e aumentar o engajamento da sua equipe, tá? Dá muito certo também. Só que ela, aplicada ao autismo, tem uma gama de ciência muito grande que deu certo. Então, ela trouxe, essa ciência, ela trouxe pra gente procedimentos de como melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas autistas. E eu trabalho com isso. Então, eu sou a supervisora ABA, faço avaliação de repertório. Então, a criança chega para mim, eu vejo o que ela tem de comportamentos em excessos. Então, por exemplo, ela tem muita estereotipia com as mãos, ela tem muita ecolalia. Então, o que eu faço, o que eu posso fazer para ensinar ela a diminuir tudo isso, a ter mais qualidade de vida? Ou, por exemplo, ela não faz um contato visual, ela não interage com as pessoas. Então, como que eu posso aumentar essas habilidades no repertório dela? Então, a ABA faz isso. A gente dá qualidade de vida para as pessoas autistas e para a família. Certo? Perfeito. Por isso a importância de ser diagnosticado quanto antes, né? Isso. Você recorda mais ou menos qual que foi o caso mais precoce que você conseguiu até hoje atender? Bebê de 1 ano e 4 meses. Já é possível? Quais são os sinais em bebês, né, no caso dessa idade? Então, a gente consegue observar alguns sinais, por exemplo, interação entre mãe e filho. Então, não tem esse contato visual, não tem essa reciprocidade de dar um sorriso, atenção compartilhada. Então, a mãe tá aqui com o bebê, o pai vem aqui do lado, o bebê não consegue fazer esse triângulo de olhar para a mãe, olhar para o pai, e aí para um objeto, tá? Então, a questão de sensorial, então o barulho pode atrapalhar, pode incomodar, tem essa questão de sensibilidade, né? Depois, maiorzinho, quando vai para a escola, a socialização, então é aquela típica frase que a gente sempre escuta, fica no mundinho dele. Então, ele não interage com as outras crianças, né? Eu costumo dizer que a gente tem que frisar que estar perto não é interagir. Porque muitas vezes eu vou na escola observar um pacientinho meu e, de repente, ele tá ali sentado do lado de uma criança e a escola acha que ele tá interagindo. Não, ele tá ali do lado da criança. Então, eu preciso ensiná-lo habilidades para iniciar uma conversa, para manter uma conversa, para chamar um amiguinho para brincar, né? Então, a ABA faz isso. Então, são esses sinais, tá? E aí, já entro no diagnóstico. Para ser autista, tem alguns critérios para ser seguido. Então, não é só andar na ponta do pé, não é só ter uma estereotipia, não é só falar sem parar, né? Existem alguns critérios que o DSM sugere pra gente. Então, quais são? O critério A, que é essa dificuldade em interação e comunicação social. E isso não tem a ver só com fala. Tem a ver, por exemplo, com o contato visual, eu saber reconhecer a emoção do outro, eu saber identificar quando o outro está triste comigo, tá? Então, não é só a dificuldade de falar, porque a maioria dos pais procuram a gente quando há o atraso da fala. E nem sempre atraso da fala é autismo. É sim uma comorbidade. A maioria das crianças autistas apresentam atraso de fala, um grande número. Mas não só o atraso de fala não significa autismo. Então, ele precisa ter critérios B de diagnóstico, movimentos, comportamentos estereotipados, ritualísticos, né? Então, as estereotipias, o mover do corpo para frente e para trás, tá? Seguir rituais, então, gostar muito de rotina, por exemplo, ter hiperfoco, então tudo isso entra no padrão B de comportamento. E para ser autista, tem que ter esses prejuízos desde a infância. Então, eu não me torno autista durante a vida. Tudo isso tem que estar presente na infância, tá? Certo. E o mais importante, porque hoje a gente fala, o autista gosta de escutar a mesma música repetidamente. E aí uma pessoa neurotípica fala, mas eu também faço isso, eu também balanço minhas pernas. Então quer dizer que todo mundo é autista? Não, não é isso. Um dos critérios de diagnóstico é esses sinais que eu acabei de citar,
atrapalham a vida da pessoa. Então, por exemplo, socialização. É muito difícil para eu socializar, tá? Então, assim, hoje, para mim, estar aqui é um grande desafio. Então, eu tô aqui o tempo todo estereotipando com a mão, porque é onde eu me regulo. Então, e isso vem desde a minha infância. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas você não é autista, você fala bem, você dá palestra, você dá formação. Mas eu estou falando sobre o meu hiperfoco. Agora, me põe para conversar com um amigo do meu marido, por exemplo, eu vou ficar quieta. A hora que ele chega, fala, e aí, seu trabalho, como que tá? Aí eu desando a falar. E isso me acompanha desde a criança. Por isso que eu tenho o diagnóstico de autismo. Entendi. E por outros sinais, né? Você falou, então, sobre a socialização e a interação, né? É um dos sinais. Desculpa, você falou mais algum também? Comportamentos repetitivos e estereotipados. Certo. A gente ir entendendo aqui que é todo um contexto, né, para chegar a uma análise. E uma coisa que eu quero ver com você, Dani, é interessante que você está, assim, dos dois lados. Você é supervisora ABA e é pedagoga. E tem, de fato, essas situações em que a professora começa a desconfiar que tem algum aluno autista. Vamos falar agora sobre a comunicação escola e pais nesse momento. O que você orienta que um professor faça nesse momento em que ele tem essa desconfiança, para que também não gere um desconforto, né, de achar algo que pode ser que não seja, mas assim, essa comunicação tem que estar muito bem alinhada, né? Sim, porque os pais vão receber, a gente não sabe de que forma que eles vão receber essa informação. Então, por favor, dá uma orientação que tem muitos educadores que nos assistem também. Não, é um assunto muito importante. E por ter saído da sala de aula, eu tenho bastante convites para dar palestra para professores, né? Então, e mesmo como supervisora, meu contato com a escola ainda é muito grande. Eu acho que não tem papel que seja concorrente ao da mãe no diagnóstico, mas o professor ele tem papel extremamente importante nisso, porque muitas vezes a mãe trabalha período integral e a criança tem que ficar na escola período integral. Então, quem vai reparar os primeiros sinais de autismo nessa criança é a professora. Então, eu já passei por essas situações, de ver que a criança está com atraso de fala, de ver que a criança gira em torno dela o tempo todo, de ver que a criança não senta do lado de outro amiguinho. E aí, como que eu falo para essa mãe? Né? Então, assim, por quê? O professor não pode dar diagnóstico. Eu não posso chegar nessa mãe e falar, olha, eu acho que seu filho tem autismo. É muito delicado. Então, que eu sempre instruo as professoras, fazer uma reunião com a coordenação, fazer uma reunião com a diretoria e pedir uma reunião com a família. E ali levantar, olha, a escola está percebendo alguns atrasos do desenvolvimento. Por exemplo, ele não consegue pegar a pinça, né? Porque a dificuldade motora também está presente no autismo. Então, ele não consegue pegar o lápis, ele fica girando em torno dele mesmo o tempo todo, ele balança as mãozinhas, ele não interage, ele tá sempre brincando de forma errada com os brinquedos. Então, ele pega o carrinho e fica ali rodando as rodas, ou fica fazendo assim com o carrinho, né? Então, levantar para os pais os sinais, sem dar o nome para aquilo que a gente desconfia. Então, falar, olha, eu tô percebendo alguns comportamentos diferentes, eu tô percebendo alguns atrasos ali no desenvolvimento. Então, acho que é interessante buscar um médico especialista, tá? Então, ir com delicadeza, porque também esse assunto para a mãe é muito difícil. Tá ótimo, muito bem esclarecido e considerei muito importante, né, a gente trazer essa orientação, justamente porque é um momento delicado, né? Dani, agora eu vou querer saber sobre diagnóstico, como foi o seu também, mas esse assunto eu vou deixar para depois dos comerciais. E você de casa, fica aí que a gente já volta.
uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a especialista em autismo, a supervisora ABA, Daniele. E antes de retomarmos a esse bate-papo, eu quero dar um recado muito importante para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a primeira opção se você pensa em uma escola especializada na primeira infância, um lugar seguro e onde a infância realmente acontece. E agora sim, voltando aqui com a Daniele, o que eu quero saber agora, Dani, a pergunta que não quer se calar é como foi para você o diagnóstico? Faz quanto tempo que você descobriu? Na verdade, a vida inteira eu percebi que eu tinha comportamentos diferentes e algumas dificuldades que eu percebi que as outras pessoas não tinham. Mas o diagnóstico mesmo veio ano passado, tá? E aí, assim, parece que é uma coisa muito fácil. Você vai lá, conversa com o médico e consegue o diagnóstico. E não, é um processo, né? Eu passei por 2 psiquiatras e mais a minha psicóloga que vem levantando os traços de autismo já faz um tempo. Então, eu procurei justamente porque minha psicóloga toda vez fala: mas isso é uma dificuldade relacionada ao autismo, isso é outra dificuldade relacionada ao autismo. Então, eu fui procurar o diagnóstico e para mim foi libertador. Não só perceber que algumas coisas que eu tinha desde a infância estava relacionado ao autismo, me fez também compreender quem eu sou hoje. Então, por exemplo, por que eu falo demais sobre o assunto que eu gosto? Por que eu mexo muito as mãos? Por que muitas vezes eu me machuco e até gosto de sentir aquela dorzinha? Por que eu sento diferente? Por exemplo, nesse momento eu tô sentada em cima das pernas, né? Então, vários comportamentos meus foram explicados depois do diagnóstico. Então, para mim é libertador. Porém, tem a dificuldade do preconceito. Então, essa também é a primeira vez, Mara, que eu tô falando isso publicamente, tá? Nem todo mundo sabe que eu sou autista. E isso vem justamente porque autista nível 1 passa por muito preconceito. Porque o autismo nível 1 é considerado leve. Só que de leve não tem nada. Então, eu sou diagnosticada com TOC
e TAG, transtorno de ansiedade generalizada, desde os meus 16 anos. Eu tomo medicamento para ansiedade desde os 6 anos de idade. Então, de leve não tem nada, né? Então, a gente sofre muito preconceito, porque, isso é frescura, né? E não é. O autismo nível 1, hoje, ele precisa ser tão considerado quanto o autismo nível 3, porque o índice de suicídio dentro do autismo nível 1 é muito alto, porque a maioria não se entende. Então, receber o diagnóstico, para mim, foi um grande alívio. E é legal você trazer isso, porque às vezes a pessoa pode pensar, nossa, se eu receber um diagnóstico desse, vai ser horrível. E pode ser que receba realmente dessa forma. Mas, ouvindo a sua trajetória, um pouco do que a gente conversou, realmente foi a sensação que me passou. Porque eu fico imaginando, você uma vida toda vivendo, como você falou, com atitudes diferentes. Você chegava a sofrer bullying na escola, ter algum preconceito desse tipo na época? Então, não, porque não era muito perceptível, né? O autismo em meninas, ele é muito difícil de ser diagnosticado. Então, por isso que a maioria está recebendo diagnóstico na fase adulta. Por que é difícil de ser diagnosticado? Porque a maioria das pesquisas que envolvem o autismo estão relacionadas a meninos. Então, todos os participantes de pesquisa eram meninos. Então, fica muito difícil de ver sinais em meninas. E segundo, porque a gente tem uma parte do cérebro que é muito mais desenvolvida do que no homem. Então, a gente consegue fazer o masking, que é o mascarar as questões autísticas. Então, por exemplo, eu não fazia contato visual. Um dia uma pessoa chegou em mim e falou, ué, mas por que você não olha no meu olho para falar comigo? E aí eu encanei com isso, eu tenho que olhar no olho das pessoas. E hoje eu olho tanto que eu chego a incomodar. Então, já tem até um amigo meu que falou pra mim, olha, Dani, você tá me incomodando de tanto que você tá me olhando. Então... Peraí, gente, decida. Exatamente. Ou você olha muito ou você olha pouco, né? Nunca tá certo, né? E eu passei muito nervoso por tentar esconder tudo isso. Então, eu perdi as contas de quantas vezes meus pais e meu avô teve que me buscar na escola porque eu tava passando mal. E aí vai pro corpo mesmo. Eu começava a ter dor de barriga, eu vomitava, porque eu tinha que esconder quem eu era de verdade. Então, essa questão do autismo nível 1, de mascarar autismo em meninas, é realmente muito difícil. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com o especialista, cuidando da gente. Perfeito, Dani. E tem alguns prejuízos que você teve ao longo da vida, que você se recorda até hoje e gostaria de compartilhar? Sim, eu acho que amizade, por exemplo, eu sempre tive uma amiga na minha infância inteira, foi ela, e ela passou muitas coisas comigo, e depois que eu saí da escola, porque eu tive que mudar de cidade, foi muito difícil de eu fazer amizade, então eu considero que eu só tive ela como amiga. Então, os prejuízos que eu tive em relação a essa parte social no meu trabalho, né, por exemplo, eu focava em coisas às vezes muito pequenas para as pessoas, mas que para mim eram importantes. Então, como autista, eu sou muito rígida em relação à lei. Então, o que está escrito ali é o que deve ser feito, é o que deve ser seguido. E eu nunca aceitei um ponto fora. Então, eu não tenho aquela flexibilização, aquele jogo de cintura. E, geralmente, isso cria um mal-estar no ambiente de trabalho, né? Então, e prejuízos, por exemplo, minhas estereotipias. Hoje mesmo eu tô com dor em todos os dedos porque eu estou nervosa e tô, como que fala? Estalando muitos dedos. Então, além de prejuízos psicológicos e sociais, tem também aqueles prejuízos mais físicos mesmo, físicos, né? Isso. E, Dani, agora então a gente falou sobre os prejuízos, mas de algumas coisas que você contou, eu tive uma ótica em alguns pontos positivos. Então eu gostaria que você compartilhasse nesse momento se tem algo que você fala, olha, eu sou muito boa nisso e é graças ao autismo. Eu acho que na minha profissão, eu acho que eu sou
muito boa no que eu faço, porque eu estudo demais, porque esse é meu hiperfoco. Então, eu tô sempre estudando o autismo, porque o autismo é assim, tem muita pesquisa. Então, hoje, o que eu tô te falando pode ser que mude amanhã. Saia uma nova pesquisa e tá tudo diferente. Então, a gente precisa estudar muito. E fora isso, colocar na prática. E eu acho que essa questão de rigidez, a regra, eu acho que também me mantém na ética, sabe? Então, eu acho que são os pontos positivos. Ótimo, muito bom compartilhar, que a gente vê que tudo tem o seu lado muito bom da gente tirar também, né? E principalmente assim, por você se entender, por você realmente conseguir compreender melhor o que acontece com você, isso acaba dando um olhar mais amplo para tudo e beneficiando de alguma forma. E por isso, a importância de agora a gente entrar mais no assunto do diagnóstico mais cedo, um diagnóstico precoce. Porque pelo pouco que a gente conversou, você já trouxe, né, esse levantamento de, olha, tem alguns prejuízos que poderiam ter sido evitados, tem alguns traços no desenvolvimento que poderiam ser melhor trabalhados se tivesse descoberto lá na infância. Certeza. Então, o que mais a gente pode falar sobre a importância desse diagnóstico mais precoce, preferencialmente na primeira infância, se acontecer, acho que melhor ainda, né? Sim. Seria um cenário maravilhoso. Com certeza. Então, assim, é o que eu tava te falando de bebês de 1 ano a 4 meses. A gente já consegue perceber sinais, né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante, porque a gente pode caminhar ali entre os níveis, né? E até falando um pouquinho dos níveis, a gente não fala de nível de autismo, a gente fala de nível de suporte. Então, o nível 1 é pouco suporte, né? Considera-se que essa pessoa precisa de pouco suporte para viver. Nível 2 precisa de um suporte mais considerável e o nível 3 de um suporte ali a todo momento, né? Só que com um diagnóstico precoce, e aí eu quero enfatizar que não é só o diagnóstico, é o tratamento precoce, vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então eu tenho, por exemplo, crianças que passaram por mim que o prognóstico era, essa criança nunca vai falar. Só que ele chegou para trabalhar ali dentro da Ciência ABA com 2 anos. E hoje essa criança fala demais, que os pais falam, onde eu aperto o botão de desliga, pelo amor de Deus. Então, a gente fala que a gente caminha entre os níveis quando tem uma intervenção boa. Então, Dani, é possível uma criança nível 3 de suporte passar para nível 2? Sim. É possível passar para nível 1? Sim. Tudo vai depender das condições que ela tem cognitivas, né? Que não tenha, por exemplo, como comorbidade uma deficiência intelectual. E tudo vai depender da intensidade de tratamento que ela tem. Então, não é só o diagnóstico precoce que faz a diferença, porque não adianta nada a criança ter o diagnóstico e ficar com aquele papel na mão. É importante que ela também tenha o tratamento e tenha o tratamento de toda a equipe especializada. Então, entra nisso a equipe ABA, a fono, a terapeuta ocupacional, às vezes uma nutricionista, porque tem a questão da seletividade alimentar, fisioterapeuta, né, psicomotricista. Então, hoje, são muitos profissionais que precisam estar dentro do caso para que a gente tenha um desenvolvimento aí bem evidente. Então, realmente assim, tem que trabalhar toda a multidisciplinaridade para que a evolução aconteça também, Exatamente. Né? E antes de tudo isso, antes do tratamento, quem que é o profissional que eu devo procurar se eu tive uma desconfiança? Então, isso é um assunto polêmico. É porque assim, né, psicólogos podem dar diagnóstico? Podem, tá? Porém, o que acontece? Para fins de garantias de lei e serviços na saúde, quem tem que dar esse diagnóstico é o médico. Então, o que acontece? Por exemplo, eu já vi casos de crianças que tiveram um diagnóstico fechado pela psicóloga. Quando chegou, por exemplo, no CAPS para fazer o atendimento, eles solicitam que esse diagnóstico seja realizado por um médico.
Então, a mãe tem que ir atrás de um médico para fazer esse diagnóstico. Então, o psicólogo pode fazer o diagnóstico? Ele pode, tá? Assim como o psicopedagogo, o pedagogo pode levantar os sinais de autismo. Então, por exemplo, quando a criança vai lá para eu avaliar, o que eu faço? Eu avalio se aquela criança tem os sinais do autismo. Depois disso, eu faço um relatório e encaminho para o neuro ou o psiquiatra infantil para fechar esse diagnóstico, tá? Então, eu não posso dar diagnóstico, porque eu não sou psicóloga e eu não sou médica. Psicólogo pode, mas não tem esse fins de legislação nem para a saúde. Entendi. Então, vocês podem, não sei se é a palavra que melhor se encaixa, mas é tipo investigar os primeiros sinais para poder encaminhar para o médico e ele sim bate o martelo e fala, olha, realmente é ou não é. Isso, exatamente. Certo. Não, importante essa questão porque a gente traz muito, levanta, né, sobre isso e tem os sinais, só que aí se acontece, às vezes os pais ficam naquela, mas e agora? O que eu faço? Quem eu procuro? Para onde eu vou? E aí, com o diagnóstico e tratamento em mãos, ainda assim, a gente sabe que às vezes é difícil, né, pra família, pros pais, entender, aceitar, e às vezes quer uma segunda opinião, que também não tem nada contra isso, né, se sente no coração que precisa de uma segunda, terceira opinião, mas é importante a gente conversar também sobre essa aceitação dos pais, até se você quiser compartilhar como que foi com os seus pais em casa, se foi uma surpresa para sua mãe, para o seu pai, ou se não, olha, eu bem que percebi que tinha alguma coisa errada. Quer compartilhar com a gente, já trazer esse assunto para os pais que estão nos assistindo? Como o meu foi na fase adulta, né, meu pai, ele virou para mim e falou, eu também sou, né, porque meu pai também tem as características. Entendi. E minha mãe falou, eu sempre soube. Então, é justamente porque foi na fase adulta. É difícil. Quando esse diagnóstico vem precoce, vem com um bebê, por exemplo, a família passa por um momento de luto, né? Então, a gente tem que entender como profissionais até como dar esse diagnóstico, né? E como abordar isso. Então, tem que ser de uma maneira muito delicada, porque a família realmente passa por esse momento de luto. Então, ela deixa de sair. Então, assim, por exemplo, meu filho é muito agitado, meu filho vive se movimentando, né? Então, eu não vou mais sair com ele, porque ele vira crise. Então, os comportamentos dele chegam no auge. Então, eu prefiro ficar em casa, porque senão as pessoas vão olhar. E isso é muito difícil para a família. A gente, dentro da análise do comportamento aplicada, trabalha com orientação de pais. Não é todo mundo que faz, mas deveria fazer, tá? Então, lá na Infantile, a gente disponibiliza a orientação de pais. Tem pais que passam comigo ou com a minha coordenadora uma vez na semana pra gente ir orientando. E muitas vezes, além de orientar, a gente acolhe. Olha, vai ficar tudo bem, sabe? Então, assim, que eu te falei, eu quase não falo que eu sou autista. Mas, por exemplo, teve uma mãe que eu tive a necessidade de falar pra ela, olha, vai ficar tudo bem, eu era como seu filho na infância. E eu tô aqui. Aí ela, poxa, e chorou, não é verdade, você trabalha, você tem filho, então ele vai ser assim? Muito provavelmente ele vai ser assim, tá? Então, é isso, a gente precisa acolher também essa família, porque o luto significa que talvez as expectativas que eu tenho para minha filha não sejam atingidas. Talvez ela nunca vá falar, talvez ela nunca vai se socializar, pegar um ônibus sozinha na rua, né? Então, esse luto perdura por algum tempo. E tem até pesquisa que fala que a mãe atípica, sente dor igualmente um soldado em guerra, na frente da batalha. Por quê? Porque essa mãe, ela tá o tempo todo em estado de alerta. Então, ela tá o tempo todo, eu preciso que meu filho desenvolva isso. Eu preciso que meu filho, por exemplo, fale fatos passados, que é algo que os pais pedem muito pra mim na clínica.
Por quê? A criança começa a ir para a escola, o pai não sabe o que está acontecendo na escola, não sabe se está bem, se está comendo, porque a criança não fala o que acontece com ele. Então, Que também é mais um sinal. que também é mais um sinal. E isso das crianças ali, atípicas nível 1, que tem a questão da linguagem, né? Que falam, tem esse comportamento verbal. Muitos deles falam, mas não conseguem, por exemplo, fazer uma leitura de cenário. Não consegue contar fatos passados. E isso se torna muito angustiante para as famílias. Então, o papel que a gente tem dentro da análise do comportamento aplicada é também acolher essa família e orientar ela nesses momentos. Nossa, muito bom, Dani. Admirando mais ainda o trabalho de vocês, porque realmente faz toda a diferença. Vocês estão ali cuidando de crianças, mas por trás tem os pais que precisam desse cuidado para poder passar para os filhos também. E a orientação mais bem importante, porque imagina, você tem algo na mão, olha, foi diagnosticado, é isso, e agora, daqui para frente, qual que é o passo a passo, o que eu preciso fazer, como que vai ser minha vida? E você falou, né, do caso de eu não costumo falar, mas para uma mãe eu tive que dizer que eu sou autista, e até foi algo muito importante para a gente trazer nesse programa, justamente para mostrar isso. Às vezes pensar, por quê? Às vezes o próprio ambiente limita a criança. Então, aí vem você trazendo essa inspiração para mostrar, olha, deixa seu filho porque ele pode ser o que ele quiser. Exato. Ele é autista, mas ele é uma criança em desenvolvimento que tem muito para... Então, eu imagino assim, o orgulho da mãe falando assim, nossa, então o meu filho pode ser igual essa moça bonita, inteligente, comunicativa. Obrigada. Já dá aquele alívio, né? Dani, a gente tá chegando ao fim no programa. Eu gostei demais, demais mesmo. Obrigada por você ter aceitado vir. Depois, no intervalo, a gente conversou, gente. Ela nunca tinha participado antes do programa. Então, agora que eu me sinto mais honrada ainda. Obrigada. Por se abrir. Você sentiu a vontade para isso? Sim. Foi tudo bem? Que ótimo. E agora, a gente vai deixar uma mensagem final. Uma mensagem que você gostaria de passar para os pais, para os educadores que estão nos acompanhando nesse momento. É com você. Obrigada. Eu acho que é isso, assim, percebeu dificuldades comportamentais, dificuldades de desenvolvimento, procurar por médicos especializados, procurar por profissionais especializados e principalmente profissionais que acolham. A gente não tem como interesse mudar o que aquela criança é. A gente tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Então, procurar sempre por profissionais que acolham e que sejam especialistas para lidar com os filhos. Porque é o bem mais precioso de todo mundo, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, Dani. Mara. E seja bem-vinda para voltar sempre que quiser. Muito obrigada. Convite você vai receber, tá? Tá ótimo. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Vai aparecer aqui embaixo agora os contatos da Daniele para você procurar ela ali nas redes sociais, se precisar entrar em contato no WhatsApp também. E dessa forma conhecer mais esse trabalho lindo, incrível que a gente já sentiu um gostinho aqui no programa de hoje. Te vejo no próximo. Até lá!